Era uma manhã comum em São Paulo, daquelas em que o céu parece pesar sobre a cidade. Carros buzinando, pessoas correndo contra o relógio e o mundo girando como sempre fez. Luciano Huck, entre um compromisso e outro, decidiu fazer algo que não fazia há tempos: caminhar sozinho por um bairro antigo da cidade, onde morara por alguns anos em sua juventude. Ali, as ruas pareciam guardar memórias. A calçada de pedras irregulares, o muro pichado que ainda sustentava o mesmo portão de ferro rangente, a banca de jornal que resistia ao tempo. Era como se o passado estivesse vivo ali, esperando para ser reencontrado. Luciano andava sem pressa, absorvendo os detalhes. À medida que se afastava das avenidas movimentadas, se deparou com uma pequena feira livre, daquelas que exalam cheiro de fruta madura e vozes misturadas. Parou diante de uma barraca de pães caseiros. A senhora que atendia era curvada, os cabelos grisalhos mal contidos em um coque frouxo. Seus olhos, porém, tinham uma luz que o fez parar. "Vai querer um pão de queijo quentinho, moço?" "Fiz, hoje cedo." Luciano sorriu. "Sim, por favor." Enquanto ela o servia, seus olhos se encontraram por alguns segundos a mais do que o normal. Ele sentiu algo estranho, uma pontada de familiaridade que não conseguia explicar. Pagou, agradeceu e seguiu seu caminho, mas deu apenas 2 passos antes de parar novamente. Voltou-se lentamente para a senhora. Aqueles olhos, havia algo neles. "Desculpa, a senhora por acaso já foi professora?" A mulher franziu a testa, surpresa com a pergunta. Sorriu timidamente. "Fui sim, por mais de 30 anos. Por quê?" Luciano deu um passo mais perto. Sentiu o coração acelerar. "Qual o seu nome?" "Helena. Helena Vasconcelos." Naquele instante, o tempo pareceu parar. A mente de Luciano foi jogada anos atrás, para uma sala pequena de janelas grandes, onde uma mulher firme e doce o ensinava a escrever com paixão. Ele a reconheceu. "Professora Helena? A senhora dava aula na Escola Estadual Joaquim Barreto?" Ela arregalou os olhos, deixando o saco de pão cair lentamente sobre a banca. Luciano, os dois ficaram imóveis por segundos que pareceram minutos. Então ela soltou uma risada emocionada e segurou a mão dele. "Meu Deus, Luciano Huck, você era meu aluno da 5ª série B." Luciano estava com os olhos marejados. Não era só o reencontro, era o choque de vê-la ali, vendendo pães em uma feira, com o semblante cansado, roupas modestas e mãos calejadas. Aquela mulher fora uma das grandes influências de sua vida, e agora parecia esquecida pelo mundo. "Professora, o que aconteceu com a senhora?" Ela hesitou, respirou fundo e respondeu com doçura. "A vida, meu filho. Aposentei-me com um salário que mal dá para o remédio. Meu marido se foi há anos, meu filho se mudou. E eu dou meu jeito. Faço pão, bolos, o que posso, e sigo em frente." Luciano sentiu o peito apertar. Aquela mulher que o inspirara, que lhe dera palavras que ele jamais esquecera, agora travava uma batalha silenciosa contra o abandono. "A senhora não merecia isso. A senhora merece tudo." Helena sorriu como se não acreditasse nas palavras. "Merecer e ter são coisas diferentes, querido. Mas o que importa é que estou viva. E reencontrar você já fez meu dia ser especial." Ele segurou sua mão com firmeza. "Professora, a senhora não tem ideia do quanto significou para mim. E agora é minha vez de retribuir." Ela o olhou com ternura. "Você sempre teve um coração bonito, Luciano." Mas ela não fazia ideia do que viria pela frente. Luciano Huck, o menino que aprendera a escrever sob sua orientação, agora estava prestes a mudar a vida dela. E não com câmeras, não com plateia, mas com o mesmo amor que um dia recebeu. Luciano saiu da feira com o coração em pedaços e a mente tomada por lembranças. Naquela tarde, cancelou compromissos, desligou o celular e dirigiu sem rumo pela cidade, absorvendo o peso de tudo que Helena havia lhe dito.
Como o destino podia ser tão cruel com pessoas tão boas? Como uma mulher que dedicou a vida à educação podia ser deixada de lado pela sociedade como se nada tivesse feito? Ele parou em frente ao antigo prédio da Escola Estadual Joaquim Barreto, agora pichado, com o portão enferrujado e as janelas semi-abertas. Um nó na garganta o impediu de falar qualquer coisa. Desceu do carro, atravessou o portão, entrou no pátio vazio e sentou-se no mesmo banco onde décadas antes esperava o sinal bater para ir embora. Lembrou-se das palavras firmes de Helena, do seu jeito sereno de controlar uma turma barulhenta, das histórias que ela contava no fim da aula para ensinar valores disfarçados de contos. Ela não ensinava só português, ela ensinava a vida. E agora essa mesma vida parecia ter virado as costas para ela. Tomado por um impulso, Luciano tomou uma decisão. Ele ia ajudá-la, mas não com caridade vazia, não com aplausos e reconhecimento público. Ia ajudá-la como um filho ajuda uma mãe, com dignidade. Nos dias seguintes, Luciano começou a investigar a situação de Helena. Descobriu que ela vivia sozinha, num pequeno sobrado alugado em um bairro simples da Zona Norte. Sem família próxima, dependia exclusivamente do que vendia na feira para se sustentar. Sua aposentadoria era quase simbólica, e ela ainda enfrentava problemas de saúde, pressão alta, artrose e uma diabetes descontrolada. Luciano passou a visitá-la discretamente. Ia à banca, comprava seus pães e puxava conversa. Ela sorria com simpatia, mas não escondia o cansaço. Certo dia, ele chegou mais cedo e a viu carregando sozinha 2 caixas pesadas, com esforço visível nas pernas. Aquilo foi demais para ele. Professora, me deixa ajudar. Ah, imagina, meu filho, você tem mais o que fazer da vida. Eu me viro. Não tem mais essa. Eu tô aqui agora. Ele carregou as caixas, organizou a barraca e ainda trouxe um café quente do outro lado da rua. Helena parecia relutar em aceitar tanta atenção, mas seu olhar era de gratidão. Luciano, então, contratou discretamente uma cuidadora para ajudá-la em casa, pagando tudo do próprio bolso. A mulher se apresentou como uma aluna da feira interessada em aprender receitas de pães. Helena ficou feliz com a companhia, sem imaginar que havia algo maior por trás. Na semana seguinte, Luciano convidou Helena para um passeio. Disse que queria entrevistá-la para um documentário sobre professores que mudaram vidas. Ela relutou no início, tímida, mas acabou aceitando. Ele a levou até uma livraria antiga, daquelas cheias de livros de capa dura, com cheiro de papel velho e sabedoria acumulada. Ali, ela se emocionou ao ver seu nome gravado numa parede dedicada a educadores que marcaram gerações. Um tributo que Luciano mandara fazer secretamente. Isso tudo é por mim? É, professora. Porque a senhora fez parte da minha história. E da história de muitos. Ela chorou em silêncio, abraçada a ele, como se o passado estivesse lhe devolvendo tudo o que o presente havia tirado. Mas aquele era apenas o começo. Luciano tinha planos maiores. Ele não ia apenas prestar homenagens, ia devolver a Helena aquilo que ela jamais pediu, mas sempre mereceu: dignidade, conforto e o reconhecimento de quem nunca esqueceu o que ela plantou. Os dias seguintes ao reencontro com Luciano foram como um sonho para Helena. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que alguém a via, não apenas como a senhora dos pães da feira, mas como alguém com história, com valor, com um passado que deixara marcas profundas em corações que agora adultos ainda se lembravam dela com carinho. A presença de Luciano, aos poucos, se tornou constante. Mesmo com sua rotina cheia de compromissos, ele sempre encontrava tempo para passar por lá, tomar um café e escutar Helena falar das histórias do passado. Riam juntos, lembravam de colegas, de alunos difíceis, de reuniões pedagógicas caóticas e de pequenas vitórias que só os professores compreendiam. Numa dessas visitas, Helena ofereceu a ele um velho caderno de capa dura surrado pelo tempo.
Dentro havia redações antigas de seus alunos, bilhetes de agradecimento, desenhos e até mesmo cartas que crianças haviam escrito quando se formaram. Esse caderno foi meu maior tesouro, Luciano. Nunca tive filhos, mas cada aluno que passou, por mim, foi como um. Às vezes, quando me sentia esquecida, eu abria isso aqui e lembrava que valeu a pena. Luciano folheou cada página com reverência. Lá estava uma redação sua, datada de 1992. O que quero ser quando crescer. Ele mal acreditava no que lia. Eu escrevi que queria mudar a vida das pessoas. E olha só a senhora aqui que mudou a minha. Helena sorriu, com os olhos marejados. Às vezes a gente planta uma semente e só vê a flor muitos anos depois. Foi então que Luciano deu o próximo passo. Em segredo, começou a planejar uma surpresa. Visitou ex-alunos, reuniu histórias, buscou cada pessoa que pudesse contribuir com depoimentos sobre o impacto que Helena teve em suas vidas. Muitos estavam bem de vida, alguns eram professores também, outros empresários, outros ainda artistas, médicos, pais e mães de família. Todos guardavam memórias vívidas daquela professora de voz firme e coração gigante. No fim de semana seguinte, Luciano convidou Helena para um almoço. Disse que era algo simples em um restaurante calmo do bairro. Mas ao chegar, ela se deparou com algo que jamais poderia imaginar. Dezenas de rostos familiares, emocionados, de braços abertos, esperando por ela, ex-alunos. A mulher estacou na porta, paralisada. Os olhos se encheram d'água. Era como se todas as páginas de sua vida voltassem ao mesmo tempo, se abrindo diante dela. Gritos de professora ecoaram pelo salão. Abraços, lágrimas, palavras guardadas por décadas finalmente foram ditas. A senhora acreditou em mim quando nem minha mãe acreditava, disse um homem bem vestido, chorando como um menino. Lembra quando eu queria desistir do colégio? A senhora me segurou pela mão. Hoje sou enfermeira graças à senhora. Um a um, os ex-alunos tomaram a palavra, contaram suas histórias, agradeceram com emoção. Luciano discretamente observava tudo de um canto. Aquilo não era mais sobre ele. Era sobre ela, sobre tudo que Helena havia sido, mesmo quando o mundo fingia não ver. E no fim, Helena se aproximou de Luciano, abraçou-o como um filho e sussurrou: "Você me deu a maior alegria da minha vida. Mais do que eu poderia sonhar, mas a maior surpresa ainda estava por vir." No final do encontro, Luciano entregou a ela uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma chave. "O que é isso, Luciano?" "A chave da sua nova casa. A senhora não vai mais carregar sacolas para a feira, não vai mais enfrentar escadas com artrose. A partir de hoje, vai viver com conforto, com dignidade. O lugar é seu." Helena desabou em lágrimas. Tentou recusar, tentou argumentar, mas Luciano foi firme. "A senhora passou a vida plantando amor. Agora é hora de colher." Ela o abraçou longamente. Naquele momento, Helena não era mais a professora esquecida do passado. Era uma heroína silenciosa, finalmente reconhecida por tudo que construiu. Mas o destino, como sempre, ainda guardava novas reviravoltas. E no silêncio da noite, sozinha em seu novo lar, Helena abriria uma carta que mudaria tudo, inclusive o que pensava sobre si mesma. A casa era simples, mas acolhedora. Cada canto da nova moradia de Helena parecia ter sido preparado com amor. Havia flores no jardim, cortinas claras que deixavam o sol entrar pela manhã e, o mais simbólico, uma estante nova, só esperando, seus livros e cadernos antigos. Ela sentia que aquele lugar não era apenas uma casa, era um recomeço. Nos dias seguintes à grande homenagem, Helena viveu em um misto de gratidão e espanto. Recebia mensagens, visitas de antigos alunos, presentes, cartas e convites. A comunidade havia redescoberto sua mestra e agora a tratava com o carinho que sempre mereceu.
Mas em uma tarde chuvosa, sozinha em casa, Helena resolveu abrir uma antiga mala que trouxera consigo da outra residência. Era de couro desbotado com marcas do tempo e do uso. Lá dentro estavam as relíquias que ela jamais havia conseguido jogar fora. Cadernos, fotos, bilhetes, crachás de escola, agendas antigas e uma pequena caixa de papelão escondida no fundo. Dentro da caixa, entre cartas de colegas e cartõezinhos de aniversário dos alunos, havia uma carta com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era de Clarice, sua irmã. Helena ficou paralisada. A carta ainda estava lacrada. Elas não se falavam havia quase 30 anos. Desde aquele desentendimento familiar que deixara feridas profundas e um silêncio intransponível entre as duas. Clarice havia partido da cidade, casado, construído uma vida longe dali. Helena, por sua vez, nunca teve filhos, nem casou. A carta parecia gritar com o tempo. Leia-me antes que seja tarde. Com mãos trêmulas, Helena rompeu o lacre e começou a ler. Helena, sei que é tarde, talvez tarde demais, mas nunca consegui deixar de pensar em você, em tudo que deixamos de viver, em tudo que eu devia ter dito. Sei que errei e sei que você também. A vida nos levou por caminhos tão distantes, mas não quero partir sem tentar mais uma vez. Descobri há pouco tempo que estou doente. Grave, me disseram que tenho poucos meses. E antes de partir, só quero te ver. Nem que seja de longe, só para saber que você está bem. Você sempre foi a melhor de nós. Te amei, mesmo no silêncio. Se algum dia me perdoar, estarei esperando. Clarice. As lágrimas desceram quentes, manchando o papel já amarelado. Helena apertou a carta contra o peito e sentiu uma dor que não vinha do corpo, mas da alma. 30 anos de silêncio. 30 anos sem saber que a irmã havia tentado se reaproximar. E agora? Agora talvez fosse tarde demais. No dia seguinte, com a ajuda de uma amiga, tentou buscar registros de Clarice. Descobriu que ela havia morado por um tempo em uma cidade no interior de Minas, mas não havia nenhuma pista recente. Tudo parecia vago, perdido no tempo. Foi então que Helena se lembrou de algo. Entre os depoimentos dos ex-alunos havia um homem, Henrique, que dissera, no dia do encontro com Luciano, que sua mãe também fora aluna de Helena. E o nome da mãe era Clarice. O mundo pareceu parar. Seria possível? Henrique, aquele homem alto e gentil que havia chorado ao agradecê-la, seria seu sobrinho? Ela buscou pelo nome dele nas redes sociais, encontrou um perfil, escreveu uma mensagem simples. Henrique, me desculpe a ousadia, mas sua mãe, por acaso, se chamava Clarice dos Santos? Minutos depois a resposta veio. Sim, mas quem está perguntando? Sou Helena, irmã dela. O que seguiu foram áudios, ligações, emoções difíceis de colocar em palavras. Henrique confirmara. Clarice falecera 2 anos antes. A doença a consumira rápido, mas até o fim ela perguntava por Helena. Dizia que a carta nunca teve resposta. Ela achou que a senhora nunca a perdoou, disse Henrique, com voz embargada. Helena não soube o que dizer. Uma dor profunda tomou conta de seu peito, mas algo dentro dela também se abriu. Uma ferida que por tantos anos esteve guardada finalmente tinha um nome. Clarice não a odiava, nunca odiou. Tinha saudade, tinha amor. Sua mãe foi a melhor parte da minha infância e a pior ausência da minha vida adulta, sussurrou ela, enquanto segurava uma foto antiga das duas ainda meninas. Na semana seguinte, Helena foi visitar o túmulo da irmã. Levou flores, levou a carta, leu em voz alta cada linha que havia recebido, pediu perdão e, por fim, sorriu. Ali, entre a dor e o silêncio, sentiu que enfim tinha reencontrado sua irmã. Mas a história de Helena ainda não havia terminado.
Porque o que Luciano havia iniciado, ao reviver o valor de uma professora esquecida, ainda tinha ecos que transformariam muitas outras vidas. Helena caminhava pelas ruas de seu novo bairro com passos mais leves. O reencontro com o passado, as memórias reavivadas, a descoberta sobre sua irmã Clarice, tudo parecia ter finalmente se encaixado dentro de si como peças de um quebra-cabeça, guardado por décadas. Mas uma sensação ainda a acompanhava, a de que algo mais estava por vir. Luciano continuava presente em sua vida. Sempre atencioso, tornara-se quase como um filho que o destino havia lhe entregue de presente. Frequentemente, ele aparecia sem avisar, com uma sacola de pães frescos ou um novo livro para a estante. Foi numa dessas visitas que ele apareceu com um convite nas mãos. Helena, quero que venha comigo a um lugar especial, mas preciso que confie em mim. Ela sorriu. Depois de tudo o que fez por mim, como eu poderia não confiar? Naquela tarde, seguiram de carro por uma estrada fora da cidade. Helena observava a paisagem passar pela janela sem saber o que esperar. Quando o carro estacionou, ela arregalou os olhos. Era uma escola, mas não uma escola qualquer. Uma construção moderna, ampla, colorida, com jardins e quadras esportivas, janelas grandes e muros cheios de desenhos infantis. Acima do portão principal, lia-se em letras douradas, Escola Professora Helena dos Santos. Por um instante, o mundo parou. Ela desceu do carro sem conseguir pronunciar uma palavra. Lá estavam várias pessoas esperando por ela. Crianças com flores nas mãos, ex-alunos com olhos brilhando, professores, moradores da comunidade e, entre todos, Luciano com um sorriso orgulhoso. Essa escola vai oferecer ensino gratuito e de qualidade para centenas de crianças da região. Mas não é só uma escola, é um símbolo, um lugar que nasce inspirado em tudo que a senhora representa. Dedicação, coragem, amor ao próximo. Helena caiu de joelhos. As lágrimas não eram mais de tristeza ou saudade, eram de plenitude. Eu não sei o que dizer, murmurou. Luciano se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e disse: a senhora não precisa dizer nada. Só precisa saber que agora o mundo inteiro vai lembrar da professora que nunca desistiu. Que mesmo esquecida, mesmo com dores, mesmo na solidão, nunca deixou de amar. As crianças vieram correndo e a abraçaram. Cada uma delas representava um futuro que nasceria da força do passado. Nos dias seguintes, Helena participou da inauguração oficial. Recebeu homenagens, cortou a fita vermelha com as mãos trêmulas e entrou pela primeira vez na escola que levaria seu nome. As salas estavam cheias de livros, quadros, cores e sonhos. Na biblioteca, um mural exibia fotos dela ao longo dos anos. Embaixo de uma das imagens havia uma frase: a maior nota que um professor pode receber é o legado que deixa no coração dos seus alunos. Meses se passaram. Helena tornou-se uma presença constante na escola. Lia para os pequenos, aconselhava os professores mais novos, ria com as crianças. Era novamente parte de algo maior. E numa tarde silenciosa, sozinha na biblioteca, folheando um antigo caderno que ela mesma escrevera há décadas, Helena fechou os olhos e sentiu que finalmente estava em paz. Anos depois, uma nova geração de alunos caminharia por aquela escola sem saber, ao princípio, quem fora a mulher por trás do nome no portão. Mas bastaria uma visita à biblioteca ou um bilhete deixado na parede da sala dos professores para entender que ali, naquele lugar, viveu uma mulher que acreditou no poder da educação até o fim. Luciano, por sua vez, nunca deixou de visitar a velha amiga. Costumava dizer que aprendera mais com Helena do que em qualquer escola da vida, e sempre que a lembrava, dizia aos filhos: se um dia vocês encontrarem alguém que mudou a vida de vocês,
Façam o possível para mudar a vida dessa pessoa também, porque gratidão é a forma mais bonita de eternizar quem nos fez crescer. Gostou dessa história? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também deve ouvir essa história e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.